Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando em mais um episódio do Duplicast, o podcast da Duplicar. Eu estou aqui mais uma vez com o meu querido amigo Guilherme Freitas, analista da Duplicar. É o cara que vai trazer hoje não só informação sobre o trade esportivo, mas sobre essa partida incrível que o Brasil fez no último sábado, onde sagrou-se bicampeão das Olimpíadas na categoria de futebol masculino. Meu amigo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia novamente e vamos aí então a mais um Duplicast, a mais informações aí, conteúdo para o pessoal. Exatamente, então este que vos fala, Maurício Venhal, estou aqui também para trazer informação, falar um pouquinho sobre esse esporte tão apaixonante que é o futebol. Para você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Para você que nos ouve também pelas plataformas digitais, né? Spotify, Google, Deezer, Google Cast e tudo mais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Então, como já dei um spoiler aí no início, meu amigo Guilherme, Brasil venceu a Espanha e se tornou bicampeã olímpica. Antes disso, vamos fazer um apanhado geral do futebol masculino, assim como fizemos com o futebol feminino, que infelizmente o Brasil ficou pelo caminho. Mas hoje a gente vai tratar exclusivamente do masculino, então só alegria no dia de hoje. Vamos lá. Iniciamos com a fase de grupos, certo? Grupo A, B, C e D no futebol masculino, onde no grupo A tivemos Japão em primeiro lugar e México em segundo lugar, que foi inclusive o confronto da medalha de bronze. Que interessante, né? Agora que eu acabei olhando aqui as anotações e percebi, o Japão passou com 100% de aproveitamento, passou em primeiro do grupo. No grupo B, a Coreia do Sul ficou em primeiro, a Nova Zelândia veio logo em seguida na segunda colocação. No grupo C, tivemos a Espanha em primeiro lugar e o Egito em segundo lugar. E no grupo do Brasil, grupo D, Brasil em primeiro lugar, Costa do Marfim em segundo lugar. Os confrontos de quartas de finais, nós tivemos Coreia do Sul e México, um jogaço de 9 gols, inclusive. Para a galera do trade que acompanha aquela nossa estratégia do over 8,5 para pegar gol precoce, sair com bom lucro, esse foi o jogo, né? Com certeza. Tivemos aí 9 gols nessa partida, 6-3 para a equipe do México, que acabou avançando para as semifinais, onde enfrentou o Brasil e foi eliminado. Mas, seguindo, o Brasil venceu somente por 1-0 a equipe do Egito, foi um jogo muito abaixo do que esperávamos, certo? Quem acompanha a seleção brasileira espera muitos gols, obviamente, e nessas quartas tomou um susto, né? Geralmente acontece isso com a seleção brasileira. O Japão empatou em 0-0 com a Nova Zelândia, acabou avançando na disputa de pênaltis, e a Espanha veio com uma goleada em cima da Costa do Marfim e passou para as semifinais após vencer por 5-2. Semifinais, tivemos o Brasil novamente um jogo abaixo, onde empatou com o México em 0-0. E aí vem aquela situação de 2012, o Brasil perdeu a final daquela Olimpíada de Londres para o México, né? Por 2-1, né? Perdeu por 2-1. Eu assisti esse jogo num posto de combustível. Olha só, trabalhava na Grande Florianópolis naquela ocasião e eu vi um aglomero de pessoas e aí eu pensei, o que está acontecendo, né? Fui olhar, estava passando simplesmente uma final de Olimpíadas e acabei presenciando a derrota do Brasil naquela final. Mas, graças a Deus, nessa vez foi diferente. O Brasil avançou nos pênaltis para a final em cima do México. E a Espanha venceu o Japão, os donos da casa, por 1-0 e foi enfrentar o Brasil numa final onde, ainda bem, né, se deu mal. Disputa de terceiro lugar. Tivemos o México vencendo o Japão por 3-1, então o Japão não teve arbitragem que resolvesse a vida deles, né? Falando de arbitragem devido a tantas polêmicas que nós pudemos acompanhar no decorrer das Olimpíadas, acho que no coletivo, assim, em 90 minutos, acho que não tem o que o árbitro fazer
porque o México realmente foi muito superior e levou a medalha de bronze. Realmente é até estranho, né? Porque o México, o Japão, aliás, veio com 100% de aproveitamento na fase de grupos, onde enfrentou o México também e acabou perdendo aí. Fez um golzinho, na verdade, no final da partida, um gol de honra, né? Não jogou muito bem, não. Eu até acompanhei a partida e realmente o México foi superior. E falando da nossa semifinal contra o México, foi um jogão. A gente tem um certo trauma com o goleiro do México, né? O Ochoa. É um goleiraço, só que nos pênaltis, apesar de ele ter ido em todas as bolas, eu vi que todas as bolas que o Brasil chutou nos pênaltis ali, que fez os gols, o goleiro ele foi realmente na bola, porém a qualidade da batida aí dos jogadores fez com que a gente conseguisse passar de fase. E aí a terceira colocação, né, foi disputada aí, o México conseguiu levar. O Ochoa é um excelente goleiro, né? Isso não tem nem o que discutir. Mas graças a Deus, dessa vez a zoeira ficou pro lado de cá e os caras saíram com a medalha de bronze, o que é muito louvável, né? Porque estamos falando de Olimpíada, né? O maior evento esportivo do planeta. E agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a nossa final, né? Falei sobre fase de grupos, quartas de finais, semifinais e também a disputa do terceiro. Agora passo a bola aí para ti, fala um pouquinho pra gente sobre a final que ocorreu no último sábado, dia 7, 8h30 da manhã, onde o Brasil se tornou bicampeão olímpico. Então, a gente acordou cedo, né? Num sábado aí onde a gente poderia dormir pelo menos até umas 10 horas. O pessoal acordou cedo para acompanhar essa partida, uma final de Olimpíada, ainda mais com o nosso Brasil aí na final. O Brasil saiu na frente, apesar de o Richarlison ter desperdiçado um pênalti, onde isolou a bola. Falando no pênalti do Richarlison, se a gente considerar rotação da terra, velocidade do vento e a força do chute, a bola deve estar chegando no Brasil hoje. Por aí. Daqui a pouco tá passando. Mais ou menos. Só que logo em seguida o trunfo veio, fala aí. Sim. Matheus Cunha, camisa 9 da seleção brasileira, conseguiu aí fazer o gol e o Richarlison acho que ficou mais tranquilo. Porém, a gente achou que já estava tudo resolvido, o Brasil vinha realmente jogando melhor, só que a Espanha com posse de bola, tentando segurar mais a partida, tentando forçar um erro da seleção brasileira. E no segundo tempo, a Espanha conseguiu fazer com Oyarzabal, é isso? Conseguiu fazer aí o gol do empate. E aí veio o sofrimento pro brasileiro, né? A gente ficou aí aflito, porque finalizou o tempo regulamentar de 90 minutos, 1-1. E a gente ficou aí aflito porque, querendo ou não, mesmo que a Espanha já tivesse vindo ali de 3 prorrogações, sim, ainda assim os jogadores estavam exaustos, o técnico da seleção brasileira não tinha feito nenhuma alteração, né, nenhuma substituição, e a gente ficou aí mais apreensivo ainda. Só que o primeiro tempo da prorrogação ficou ainda nesse mesmo placar, voltando o segundo tempo, Malcom salvou, né, Malcom que entrou na prorrogação inclusive, com a assistência aí do Antony, conseguiu fazer o gol da vitória do Brasil, e a gente não precisou passar sufoco aí até aos pênaltis, né? E deixar o brasileiro mais aflito ainda. Exato. O detalhe pro gol do Brasil ainda no primeiro tempo foi a crença do Daniel Alves, né, que a assistência foi dele, em recuperar aquela bola que muitos desistiriam, né? Ele esticou o pé lá na linha de fundo, conseguiu trazer de novo a bola para dentro da área, e o Matheus Cunha, artilheiro como dominou entre 2 ou 3 zagueiros espanhóis e marcou o gol do Brasil. E o detalhe da prorrogação, ninguém entendia por que não tínhamos tido substituições no lado do Brasil. Para quem acompanhou também os bastidores, ou melhor, a cobertura de algumas páginas esportivas, estava todo mundo se perguntando, né? Alguém avisa ele que pode substituir, né? Alguém avisa ele que as substituições é por jogo e não na Olimpíada inteira. E aí o cara foi lá e tirou da cartola o Malcom, que entrou e destruiu, né? Se aliou com a grande capacidade técnica do Antony, que para mim foi o melhor jogador do Brasil, apesar tô falando de final, né? Apesar de não ter marcado gol, teve aquela visão de jogo sensacional, deu uma virada de bola incrível pro Malcom, que entrou a full, né? Antes disso ele já tinha
já tinha chutado 2 vezes no gol. O cara estava fazendo realmente a defesa espanhola ficar desesperada. E ainda bem, né, cara? Ainda bem que não precisou de pênaltis, porque o pênalti é um haja coração sem fim, né? Não, é algo certeza. realmente incrível. Nós vimos um dia anterior a Suécia com o título na mão sofreu uma virada nos pênaltis. Então, pênalti realmente é uma junção de técnica com sorte Dizem e que tudo mais, né? pênalti é loteria, né? Tem até um famoso comentarista aí que diz que é pênalti é loteria. E a gente ia ficar ainda mais com o coração na mão. Só que, como você citou o Antony, né? Ele jogou muito bem a partida realmente. Ele queria fazer um gol. Eu vi que desde o início ele jogou com raça, buscava o gol dele na partida. Mas mesmo sem o gol, ele ajudou muito a seleção brasileira. É um grande jogador e merece sim esse título, né? Essa moral, digamos assim. Sim. Então a seleção brasileira realmente jogou muito melhor a partida e mereceu a vitória. Para quem acompanha futebol há bastante tempo igual eu, quando se fala em seleção brasileira, a gente lembra muito da seleção principal. E a seleção olímpica ficava um pouco, entre aspas, a desejar. Eu acho que era pela falta de títulos. Mas com esse título em cima da Espanha, o Brasil se tornou bicampeão, né, em 2016 também em cima da Alemanha. Acho que todo mundo vai lembrar. Primeiro, golaço de falta do Neymar. Segundo, o pênalti que a bola estava... Antes de entrar no gol ele já estava chorando. Então é realmente algo que fica na nossa memória. E eu acho que a partir desse bicampeonato o Brasil olímpico, a seleção olímpica, vai começar a ser lembrada. Nós temos algumas curiosidades. Você quer complementar com alguma outra informação da nossa final? Não, só a questão, por exemplo, que você tinha citado do Daniel Alves, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas criticando o Daniel Alves, ou às vezes, por exemplo, falando que ele já tem uma certa idade e tal. Até quando ele foi convocado para as Olimpíadas, né? E ele mostrou para o que veio. A gente tinha citado no duplicast da seleção feminina das Olimpíadas que a experiência conta muito. Sim. O Daniel Alves, mesmo com uma certa idade, ele tem muita experiência. Até o Messi parabenizou ele, né, na despedida aí com o Barcelona e disse que a meta dele é tentar alcançar o número de títulos do Daniel Alves. Então o cara é gigante, né? E sem contar que o Daniel Alves, curiosamente falando, ele tem mais títulos do que idade, do que anos de idade. Então Exatamente. O cara realmente é espetacular, joga muito mesmo com uma certa idade, sem contar a experiência que ele tem, ele ainda tem muito a oferecer no futebol. Ele é um cara que se doa, né? Eu percebo que nos jogos que ele não vai bem, ele corre, ele disputa, ele é um cara que se entrega muito, né? E ele tem 38 anos de idade, é isso? Sim, e 45 títulos, se eu não me engano. Acho que 42, mas tudo bem. A gente pode confirmar isso enquanto a gente grava aqui. E realmente, o Messi parabenizou ele, não foi à toa, né? Eles foram companheiros de clube, companheiros de Barcelona por muito tempo. E eu acho que uma meta do Messi, que ele deixou bem claro, é tentar ultrapassar o Daniel Alves. Então, bom para nós. Bom para nós que somos amantes do futebol. Vamos lá. Na minha anotação aqui, o Brasil ainda não tinha sido campeão, certo? E o Brasil já era o maior vencedor da história. 6 medalhas. O maior medalhista, certo? Agora com 7, né? E 2 vezes campeão. 1 ouro em 2016, agora 2 ouros, 16 e 20. 3 pratas, 84, 88 e 2012. E 2 bronzes em 96 e 2008. 96 eu acho que foi Atlanta. 2008, vamos lá, Pequim. É isso. 2012 foi Londres. 2004 é Atenas. É isso aí. E o Brasil também tem o gol mais rápido da história das Olimpíadas. Neymar com 14 segundos. Foi contra Honduras. Muito rápido, né? Em 2000 e... não sei, não lembro. 2012, eu acredito. Se não me engano foi 2012, realmente. Mas o Neymar entra pra história em tudo que é quesito, é incrível, né? É um jogador que a gente já citou algumas vezes que é muito criticado em alguns momentos, né? Mas a gente tem que ser realista. Ele é um grande jogador, joga muito, tem muita qualidade e ainda vai fazer muito pela seleção brasileira. Eu torço muito que ele ainda ganhe um título sendo o jogador principal, né? Ele tem, por exemplo, um título de Liga dos Campeões,
só que ele não é em si o jogador destaque da seleção, do clube, e até mesmo pela seleção, quem sabe uma Copa do Mundo junto com ele, para ter o título também de melhor do mundo. A gente está precisando disso aí, um brasileiro com o título de melhor do mundo. Eu acredito que agora o Richarlison, que tinha pego a 10 nas Olimpíadas, né? Até eles têm uma resenha entre si, que a briga vai ser grande pela 10 agora na seleção principal. Isso, obviamente, o Richarlison usou do bom humor que tem sempre, né? Ele brincou, disse, Neymar, fica de olho aí, porque a 10 agora é minha e tal, vou tomar de ti. E aí o Neymar também, como é resenheiro, vamos dizer assim, foi lá e falou, não, realmente, só precisa treinar um pouquinho o pênalti. Sim. O resto tu já sabe tudo. Só é mais ou menos isso aí. Completando a nossa informação sobre Daniel Alves, a produção acabou de mandar aqui, obrigado, produção. Com 42 títulos na carreira, né? É o maior vencedor do futebol mundial. Ele tem ainda um título de 2003, porém do sub-20, não considerado profissional, então poderiam ser 43 títulos, né? O cara é realmente uma máquina. Com certeza. Ele é campeão por onde passa e vai saber, né? São Paulo perdeu um jejum de título aí. Com ele jogando. Bobear foi por causa dele, mas tudo bem. Como é que pode, né? Mas realmente a final foi essa partida muito emocionante, né? Valeu a pena de se assistir, valeu a pena de se acordar cedo aí pra gente assistir. E até uma curiosidade no geral das Olimpíadas, que o Brasil também bateu o recorde no quadro de medalhas, né? Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes, com um total de 21 medalhas. Ultrapassou, né, por exemplo, 2016 ali, e é o recorde do Brasil no quadro de medalhas. A gente espera que esses recordes sempre sejam batidos quanto antes, e a gente espera também que o investimento acabe sendo maior, né? A gente viu o atleta do arremesso de peso, né? E até uma história bacana pra gente comentar aqui. Ele estava treinando no terrão mesmo, estava treinando num espaço nada profissional, sem as condições básicas necessárias para ele ir para uma Olimpíada. E aí um outro profissional fez uma vaquinha online para arrecadar uma grana para ele. A meta era 150 mil, já arrecadaram 208 mil. Vi ontem esse número, então pode ser até que tenha aumentado. E treinando num canteiro de obras, né? Obrigado, Thales, pela informação. E agora, acho que com essa arrecadação, né, com essa união de forças que foi feita na internet, a internet nem sempre é ruim, né? Então vale destacar isso também. Com certeza a esperança é que 2024, Paris, ele possa representar o Brasil ainda mais, porque eu acho que ele foi muito guerreiro, acho que foi um cara sensacional, né? Ficou marcado pelo Eu Te Amo pra filha, com aquele símbolo. Coreano, né? É sensacional mesmo e tô torcendo muito por ele. Realmente a gente não pode deixar de parabenizar todos os atletas que participaram, não só do futebol masculino ou do feminino, mas todos os atletas brasileiros, né, que participaram das Olimpíadas, porque muitos, como você citou agora, o caso desse atleta, não tem condições de treino, não tem condições às vezes até de chegar nas Olimpíadas, e só por eles conseguirem essa classificação, eles já são vencedores. Então mesmo que às vezes por um acaso, por às vezes uma infelicidade de não conseguir uma medalha, mesmo assim eles ainda são vencedores e merecem muitos nossos parabéns, nossos aplausos aí, e a moral, né? Porque eles são guerreiros realmente e batalham muito para chegar até ali nas Olimpíadas e dão a vida para tentar uma medalha, para fazer a felicidade do brasileiro. E infelizmente algumas vezes não acontece, né? Mas não deixam de ser guerreiros aí. Não podemos deixar de parabenizá-los, todos, né? Os atletas. Né? Todos, até os que não conseguiram conquistar as medalhas. Acho que sempre vale aqui o nosso destaque a todos eles, porque muitos deles treinam em condições precárias. Essa que é a verdade. O Brasil tem essa situação. Darlan Romani, tá? O nome do atleta do arremesso de peso. Eu tenho algumas anotações aqui, ainda agora voltando um pouquinho sobre o futebol, para a gente concluir, finalizar essa parte. O Richarlison, ao receber a medalha, ele fez algo muito resenha, sensacional. Ano que vem, Copa do Mundo no Catar, certo?
Quando o presidente da FIFA foi entregar a medalha para ele, ele falou: ano que vem é no Catar, careca. E a frase dele rodou o mundo e o cara... Assim, eu vejo que quando ele perdeu o pênalti, ele se transformou. Ele ficou visivelmente abatido, não conseguiu mais corresponder dentro de campo, não estava mais conseguindo servir aos atletas, até aos companheiros. Até eu ouvi que um comentarista de uma emissora comentou que ele não é um cara de nível elevado tecnicamente, mas ele é um cara que se doa pelo grupo. É um cara que disputa a bola, é raçudo, dá carrinho e é matador, né? Tanto que foi o artilheiro da competição, que a gente vai falar logo em seguida. E ele, depois que perdeu o pênalti, cara, deu de ver assim que ele ficou transtornado. Depois o título veio e ele acabou se aliviando, né? Teve vamos chamar de resenha também, mas foi uma troca de farpas ali com o Paredes, né, da Argentina, por causa ainda da final da Copa América. E agora ele, ainda bem, tá solto, tá livre, leve e solto. Ele pediu dispensa do Everton para poder disputar essas Olimpíadas e deu muito certo. Realmente, mereceu todo o destaque, né? Ele é um grande jogador, como você falou, ele é raçudo, ele dá a vida ali para que consiga vencer a partida, consiga dar o seu máximo, e ele merece muito essa camisa, né? A 10, fez por merecer nessas Olimpíadas, e é um grande jogador, com certeza vai ainda trazer muita felicidade aí pro brasileiro, sem contar essa resenha dele, né? Um cara alegre, um cara que sempre sempre pra cima, né? Sempre alto astral e sempre com essa resenha aí com os jogadores, enfim, e é um grande jogador. Sem dúvida. Então, nessa terceira final seguida, resumindo, terceiro pódio seguido, o Brasil foi receber as medalhas sem o agasalho do time Brasil. Isso deu um certo... vamos chamar do quê? Uma repercussão? Frisson, repercussão negativa. Mas eu acredito que é palhaçada isso aí, porque, poxa vida, né? Eu nem sei se eu lembraria que roupa que eu tinha que utilizar. Acho que é um protocolo meio exagerado. Tudo bem, eu acho legal você padronizar, mas todo mundo tava com roupa do Brasil. Então, o problema é se tá um de camisa branca, outro de camisa preta, outro de moletom, outro sem camisa, aí ficaria feio. Mas todo mundo devidamente uniformizado, só que não era aquele uniforme que a galera do mimimi queria que fosse. Então, até nem vamos dar muito ibope para isso, só vale o destaque que nós aqui achamos que não tem nada a ver. Até teve um companheiro nosso que meteu assim: os caras são ouro, pô, né? Realmente. Usa a roupa que quiser e pronto. Os caras fizeram por merecer estar ali no pódio, né? E ao invés de a gente dar destaque para a medalha de ouro, foram dar destaque aí para a roupa que eles estavam vestindo. Exato, lamentável, mas parabéns para nossa seleção brasileira. O Richarlison ficou então como artilheiro da competição com 5 gols. 5 gols, seguido de Guignac, Córdova e Wang Ui-jo, com 4 gols cada um. Então 3 jogadores na vice-liderança, ou melhor, na vice-artilharia. Maiores competições, Hungria e Grã-Bretanha tem 3 ouros cada um. Essa informação realmente é curiosa, né? Com certeza. São duas seleções que hoje não tem lá tanta expressão, mas que mostram que antigamente os caras... Mas é aquilo que você tinha passado pra gente sobre a seleção olímpica. Nem sempre a seleção olímpica foi dado tanto destaque como foi um incentivo, né? Como está hoje, né? Então, antigamente, às vezes a seleção que era considerada uma das melhores do mundo, por exemplo, a seleção principal, nem sempre os mesmos jogadores iam para a seleção olímpica, né? Às vezes não era dado tanto destaque, nem tanta importância, e assim outras seleções consideradas mais inferiores tinham condições aí de também conquistar essa medalha, e foi o caso da Hungria e Grã-Bretanha com 3 ouros, e o Brasil está chegando perto. Exatamente. Última curiosidade anotada aqui por mim, se você tiver algo depois para corroborar com o nosso duplicast, vai ser muito bem-vindo. Premiações. O Comitê Olímpico Brasileiro, mais conhecido como COB, reservou um valor aí para a seleção que é em grupo, né? Que não é individual, por exemplo. Esse ouro do Brasil trouxe 750 mil
para um rateio aí entre os atletas. O destaque é que a Rebeca Andrade, por exemplo, que teve um ouro e uma prata, levou sozinha 350 mil. Legal, né? Realmente é interessante. E merece, né, cara? Merece. Com certeza. Mas para quem quer saber aí como funciona a parte de premiação, o Comitê Olímpico, que na última Olimpíada era um grupo de empresas que dava essa premiação, nessa Olimpíada de Tóquio, o Comitê Olímpico, que quase não tem grana, eles falaram assim, não pode deixar que a gente cuida da premiação, vamos aumentar um pouquinho aqui. Para você ter noção, era 35 mil reais a medalha de ouro em 2016. Passou para 200 mil reais, com o COB sendo responsável pelas premiações. Quando trata-se de equipes, no caso futebol, acima de 6 integrantes, 750 mil reais pela medalha de ouro, 450 mil se fosse prata e 300 mil se fosse bronze. Então, motivo a mais aí para os jogadores correrem dentro de campo e conquistaram o ouro, trouxeram mais uma dourada para a gente. Sobre futebol, sobre Olimpíadas, era isso? Mais alguma coisa? Eu acredito que seria isso. O Brasil campeão é o que importa, né? Venceu pelo placar de 2-1 na prorrogação, né? 1-1 tempo normal, 2-1 Brasil na prorrogação, não precisamos de pênaltis. Espanha agora o Pedro vai poder descansar, né? Com certeza, o cara deram 2 semaninhas. Até na própria final ele estava com uma cara melhor, né? Estava aí mais descansado, mas o cara realmente não teve descanso, né? Foi a Eurocopa, foi com o Barcelona. Se fizer doping, será que pega? E agora, né? A gente teve alguns casos aí, realmente os jogadores eles passam por um período, né, muito cansativo aí, que eles têm que realmente ir ao limite. E a gente, até por um lado, entende essa questão do doping, né? Que eles entendem em partes, entendemos em partes. Mas... Ainda bem que tu não é atleta, mano. Não, eu digo pela parte de cansaço, né? Eles chegam num físico extremo, onde eles têm que exigir ali ao extremo do físico deles. E muitas vezes eles acabam fazendo uso de alguma substância para que eles consigam continuar, né? Consigam ter um melhor desempenho. Claro que a gente sabe que isso é errado e infelizmente há alguns casos ainda. Mas no caso do Pedro, infelizmente o cara sofreu e agora tem só 2 semaninhas aí de férias, né? E vai voltar novamente ao Barcelona para continuar jogando. Barcelona que não sentiu muito a ausência do Messi. Meteu 3-0 na Juventus, com o CR7, como não teve pênalti, não fez gol. Não fez gol. Né? E eu vi uma publicação muito engraçada, tinha uma foto dele batendo na bola assim, né? Uma imagem bonita de se ver. E aí um cara comentou embaixo, deve estar treinando pênalti. Mas vamos lá, vida que segue. Agora, voltando um pouquinho a nossa atenção para o trade esportivo, que é o nosso principal mercado, nosso principal ramo aqui dentro da Duplicar e que tem nos trazido tanta alegria devido à qualidade das suas análises. Então fica mais uma vez o meu registro, né? Mostra que realmente você está colocando em prática tudo aquilo que a gente tem trazido aqui para a nossa mesa de operações, todos os conteúdos, né? Tudo que a gente tem feito para melhorar as nossas análises, ferramentas e tudo mais. E a gente tem tido realmente resultados expressivos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o mercado de back. Por que isso? Porque o mercado de back é quando você entra a favor de alguma operação. E antes da gente começar a gravar, eu perguntei a você como foi o dia de ontem. E um dos heads que a gente tomou foi no back. Só que as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender que o conceito de trading é você entrar e sair da operação diversas vezes durante o evento, certo? O evento em questão é o jogo de futebol, o mercado em questão é o back. Back alguma coisa, nesse caso, o back time A, que é o que eu estou utilizando como exemplo. Vocês conhecem também os mercados de over, mercado de ambas marcam, os mercados de under, HT, FT. Hoje eu quero falar exclusivamente do back. Vamos lá. Qual foi o jogo? Foi Vila Espanhola? Foi Liverpool de Montevidéu e Vila Espanhola, contra a Vila Espanhola. Nessa partida, nós fizemos a seguinte análise, que o time da casa venceria a partida, que teríamos 1, 2, 3 gols no jogo,
que teríamos pelo menos um gol no primeiro tempo. Mas no back, a recomendação era de venda quando o time da casa estivesse na frente do placar. O que aconteceu? O time da casa abriu 2-0 e tomou o empate no segundo tempo. Lá na nossa correção, no nosso sistema, já falei uma ou duas vezes que os nossos sinais eles são catalogados, então você pode inclusive saber como foram os meses anteriores. Tinha a recomendação de venda, mas lá a gente precisa colocar como um head, porque o time da casa não venceu a partida. O jogo acabou 2-2, mas como nós esperávamos, o time da casa saiu na frente. Então, para quem seguiu a recomendação de vender, de ser um profissional e não um apostador, teve lucro e um bom lucro, inclusive, porque um jogo equilibrado ele acaba favorecendo nas odds, que são os valores das cotações. Então, quando você tem, por exemplo, um super favorito, você pega vamos botar um Flamengo, por exemplo. O Flamengo contra o Criciúma, aqui é a nossa cidade. O Flamengo seria um super favorito e a odd do Flamengo, que é o valor da ação, estaria 1,15. Ou seja, para cada R$100 que você aplica no Flamengo e ele vencendo a partida, você ganha R$15. A odd do Criciúma, nesse caso, estaria 25. Para cada R$100 que você aplica no Criciúma, você ganha 2.500. É uma diferença gritante. Agora, o que acontece? Numa partida equilibrada, essa odd acaba ficando 2.0 para o time da casa, por estar jogando em casa, por ter um melhor desempenho no confronto direto e tudo mais. E no time visitante, 3.5, 3.7. Isso é considerado uma odd boa, desde que você seja profissional. Então, o recado para você que está nos ouvindo e está começando a se familiarizar com o mercado de trade esportivo, mais precisamente na Sala Pro, siga a recomendação. Porque se a gente coloca lá, vender ao estar na frente do placar, sair da operação ao estar vencendo a partida, é porque a gente tem os dados. A gente sabe que os caras saem na frente, tomam empate ou tomam virada. Nós vimos Botafogo agora do Rio de Janeiro na Série B, que saía na frente, tomava virada. Saía na frente, tomava virada. Agora, vou dizer graças a Deus, alguns sabem por quê, outros não, que tem vencido aí 4 jogos consecutivos, inclusive sem tomar gols nas últimas 3 partidas. Então o mercado ele tem características. Nesse caso, o que a gente faz? Nós sabemos que nos jogos do Botafogo sempre tem 2 gols. Então a gente opera em HT, a gente opera em FT, a gente opera em over 0,5, over 1,5, ambas marcam, porque são características. E essas características nós trazemos para vocês através da nossa Sala Pro, que, cara, tem sido um sucesso. E quanto mais as pessoas entenderem que através dos ensinamentos, né, através do conteúdo da Duplicar, você tem grande tendência a se tornar um profissional, mais as pessoas vão colocar dinheiro no bolso. Com certeza. Nosso foco, né, Guilherme, é fazer as pessoas saírem dos 95% e virem para casa dos 5%, certo? E antes de passar a bola para você, eu queria recomendar o seguinte: tudo que você utiliza e que você indica no mercado tradicional, você não ganha nada por isso. Guilherme, abri um cachorro-quente sensacional lá no centro da cidade. Tu vai lá, tu vai comer um cachorro-quente, muitas vezes a pessoa nem sabe que foi uma indicação de um amigo, né? Você comprou uma roupa, você comprou um calçado, você comprou um móvel, um eletro, foi bem atendido. Cara, quem é que ganha com isso? O comércio, certo? O comerciante, o vendedor que ganha comissão, mas a pessoa que indica geralmente fica sem nada. A Duplicar vem mudar essa realidade, né? E a Duplicar passa a dividir um pouco dessa, não vou chamar de lucro, eu vou dizer dessa receita adquirida na Sala Pro com as pessoas que indicam o nosso trabalho. Então, para você que conhece pessoas que gostam de futebol, que sabe, né, que essas pessoas tendem a pender para o lado do trade esportivo devido à qualidade do nosso trabalho e na qualidade do mercado, o potencial de lucro, a gente acabou tendo a grande ideia, né, que tem sido muito bacana, dividir o faturamento da Sala Pro com as pessoas que indicam o nosso trabalho. Então, para você que tem esse espírito empreendedor, você pode formar a sua equipe, você pode ter grandes retornos com esse seu trabalho, que querendo ou não é um trabalho, e todos saem ganhando, porque a pessoa que você indicou vai aprender uma nova profissão, vai ganhar dinheiro, a Duplicar vai ganhar
em reconhecimento, né, em alcance, porque nós estamos falando de um produto digital, e você que indica vai ganhar as comissões. Então acho que todo mundo sai ganhando, a única que perde é a Bet. Com certeza. Vamos mudar essa chave, porque casa de aposta, por exemplo, é nós contra a Bet, certo? Bolsa esportiva somos nós vencedores contra eles perdedores, digamos assim. Até interessante fazer sempre deixar clara a diferença, né, entre uma casa de aposta e entre uma bolsa esportiva. Nós somos profissionais, por isso operamos somente em bolsa esportiva Betfair. Patrocina nós aí, Betfair. Porque realmente é a única empresa, né, que nós recomendamos. Vai. Com certeza. Só complementando a parte que você estava falando sobre a questão das recomendações, por exemplo, no sábado, no dia da Seleção Brasileira, a gente teve aí 4 jogos analisados na nossa Sala Pro, em que 3 deles foram 100%, acertamos tudo, e um apenas tivemos 2 erros, que seria o over 2,5 FT, 3 gols no jogo todo, e ambas marcam. O jogo ficou 2-0 para o time da casa, só que as 2 recomendações que teriam sido um head foram recomendações de venda com gol precoce. Sensacional. Então, praticamente o dia inteiro foi 100%, ninguém perdeu um centavo sequer. Eu vou aproveitar esse gancho, já que eu não expliquei isso no back, eu vou explicar agora. Imagina você que no início do jogo, você vai lá na sua operação e você diz que nós teremos 3 gols na partida. Então você tem 90 minutos para que aconteçam 3 gols. Nesses 90 minutos, se a gente dividir pelos 3 gols, são 30 minutos, ok? Cada gol. Imagina você que acontece um gol precoce, que é o que nós chamamos. Com 10 minutos, você teria até os 30, certo? Você teria até os 30 para começar, para ter um gol. Com 10 minutos o gol aconteceu. A bolsa entende que ficou mais fácil de existirem os 3 gols no jogo todo, porque você aumentou o tempo para que os gols acontecessem. Quando isso ocorre, você está dentro da operação, a banca oferece um valor para você sair dela, porque ela tem medo. Vamos supor que você pegou uma odd 2.0, você investiu R$100. Odd 2.0, 100 vezes 2 são 200. 100 é o seu investimento, 100 é o seu lucro. Agora pense comigo, aconteceu um gol precoce. O seu prêmio máximo são os R$100. A banca entende que está mais fácil de você sair vencedor nessa operação. Você, melhor dizendo. E ela acaba, desses R$100, ela te paga um pequeno percentual. Pequeno percentual nesse caso é 20%, 30%, dependendo da velocidade que saiu. E o legal que tem acontecido aqui, a gente recomenda lá. Entrar aos 7 minutos, o gol sai aos 10. Entrar aos 10 minutos, o gol sai aos 11, 12. Então é incrível. E fica o registro, né? A gente tem feito isso com maestria, de verdade. Então, seguir a nossa recomendação é também um sinal claro de profissionalismo. Não é simplesmente seguir uma recomendação da Duplicar, seguir uma recomendação da Sala Pro. Primeiro, você vai pagar por um produto porque você confia nele. Então, se é para assinar algo que você não vai utilizar, não tem o porquê. Então, a gente sempre deixa essa sugestão. E o legal é que você sai da operação conforme a nossa recomendação. Se o jogo terminar 1-0, você recuperou aqueles R$100 e você teve um lucro de R$20, R$30, dependendo do minuto que aconteceu o gol. Não importa o que aconteça depois, o seu lucro está garantido, né? E um último destaque que eu quero fazer da Sala Pro: é muito fácil começar, né? Muito fácil. A gente tem um curso básico para você abrir sua conta na corretora, para você fazer a leitura dos nossos sinais, né? Utilizar os nossos sinais. Você tem um grupo de WhatsApp onde nós trocamos informações, onde a gente faz também análises extra. Né? Temos o Mago, né? O famoso Mago aí. Esse cara dizem que é muito bom, realmente. As pessoas têm feito uma alavancagem de banca legal. Nós temos a lista over. E isso tudo pode ser utilizado para quem está começando. Então assim, Maurício, eu preciso de quanto na minha banca? Cara, imagina que você vai fazer um investimento e que você precisa... Cara, tudo na vida tem que investir. Né? O médico de hoje foi um aluno, foi um universitário de ontem.
né? O arquiteto de hoje foi universitário, esses caras pagaram, investiram muito para serem profissionais. E não é que o trade esportivo é fácil, ele é mais acessível. Hoje nós entregamos todo o meu tempo de conhecimento, ele está sendo colocado dentro de um ícone no nosso sistema. E as pessoas, quanto antes entenderem isso, elas vão se dar conta de que aquele trabalho árduo, difícil, a gente já fez, né? E que hoje a gente entrega de fato algo mastigado para essas pessoas poderem iniciar nesse mercado de forma mais tranquila. Maurício, eu tenho pouco dinheiro. Começa com pouco dinheiro. A gente te ensina também a gerenciar o seu capital de forma que você não quebre, né? Por mais que às vezes seja inevitável, porque a banca pequena ela é traiçoeira devido à entrada mínima que tem na Betfair, mas essa não deve ser a sua preocupação. Acho que a sua preocupação nesse momento tem que ser a seguinte: eu quero ganhar dinheiro com trade esportivo, eu quero ser um profissional, aqui é o lugar certo, né? Alguma informação para nós sobre trade, sobre sala pro, sobre análises? E aí eu vou dar um último recadinho. Acredito que você foi completo na sua fala. Não teria mais nada aí para acrescentar. Então tá. Sempre lembrando que a gente tem o nosso link para você abrir a sua conta na Betfair. Então solicite através dos nossos canais. Falando em canais, inscreva-se agora mesmo no nosso canal do YouTube, né? Clica lá no sininho para se manter sempre bem informado. Cada vez que a nossa equipe fazer uma publicação, você será informado. Compartilhe o nosso conteúdo com os amigos. Faça aí Eu lembro que no início, cara, quando eu comecei com trade esportivo lá em 2015, a gente fazia roda de amigos, né? Para acompanhar, a gente fazia uma entrada, um computador só, todo mundo ficava olhando o que ia acontecer. A gente via ficando verdinho e o coração já ia sair pela boca, porque a gente estava tendo lucro, era um mercado diferente. É sensacional isso. Então a gente recomenda que você que se identificou com tudo isso que a gente falou, né, que curta o nosso trabalho, curta esse vídeo, que se inscreva no nosso canal e que compartilhe o nosso trabalho com os amigos. Fechou, meu querido? Fechou, por Produção, hoje. esquecemos de alguma coisa? Acho que não, né? Então só fica aí o nosso agradecimento mais uma vez por você estar nos ouvindo. Isso conta muito pra gente, nos motiva a sempre querer melhorar e trazer mais informação de qualidade para você. Lembrando que no blog.duplicarbc.com.br, lá sim é algo extraordinário. Conteúdo é sempre quase em tempo real, né? Então até fica aí o nosso agradecimento à nossa equipe que realmente tem se empenhado muito para que a informação chegue nas pessoas o mais rápido possível. Guilherme, cara, muito obrigado por todas as informações, por todo o empenho, todo o trabalho. Eu que agradeço, é sempre um prazer aí fazer parte do Duplicast com você, fazer parte dessa equipe maravilhosa, né? E trazer sempre conteúdo aí pro pessoal. Maravilha, muito obrigado pela sua audiência, nós vamos ficando por aqui. Fica ligadinho que logo mais tem conteúdo novo para você. Eu sou o Maurício Venhal e mais uma vez agradeço pela sua audiência. Até mais!